Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. E hoje nós vamos tratar de um assunto importante, que é a psicologia, né? Psicologia aplicada. E de que forma que isso para nós hoje em dia é útil, né? Para nós na radiologia especificamente. Bem, para começar a falar disso, é importante a gente separar alguns tempos. A psicologia ela tem o seu momento até o século XIX e a partir do século XIX. Até o século XIX, a psicologia ela é tratada de uma forma filosófica. O que significa isso? A psicologia não era uma ciência e era uma forma, juntamente com a filosofia, de tratar de coisas referente ao espiritualismo, à alma, coisas não concretas, não palpáveis assim. Então esse era o sentido da psicologia. Aí a partir do século XIX, tiveram algumas pessoas extremamente importantes que começaram a estudar, né? Médicos, enfim, que começaram a estudar psicologia e eles queriam poder transformar e conseguiram transformar a psicologia numa ciência, né? O que significa isso? Transformar a psicologia numa ciência. Até então, como eu havia comentado, ela era uma coisa que tratava de assuntos relacionados à alma, ao espírito, etc. A partir desse momento, eles queriam tratar como uma ciência, como uma forma, algo que pudesse explicar e pudesse tratar pessoas baseado nos seus comportamentos e tudo que está à volta desses comportamentos. E além disso, conseguir medir isso, conseguir provar que isso realmente é real, que isso tinha sentido, que isso influenciava e influencia, né, até hoje em tudo que está relacionado ao ser humano em maneira geral. Então, uma dos ramos aí da psicologia, a partir desse momento, foi confirmada que era uma ciência. Todos os estudiosos abraçaram isso como uma ciência e ficaram extremamente felizes, contentes. E cada um começou a estudar de uma forma diferente, com suas teorias diferentes. Uma das pessoas que começou criou a sua teoria foi John Watson, que uma dessas teorias foi o behaviorismo. E o que essa teoria explicava, que através do Watson? É que as pessoas e o behaviorismo tratava-se do comportamento. Então era observado todas as reações posteriores a um comportamento humano. Então tudo que aquilo consequentemente causava, né, e causa para as pessoas, o comportamento em si das pessoas. E aí automaticamente tudo que após esse comportamento, o que acontece, né? E aí foi deixado de mão aquela visão filosófica, né, de estudo de alma. Começou-se a estudar comportamento, ou seja, ações concretas, coisas que eram visíveis, que podia ser medida, mensurada, podia ser relatado, escrito aquilo e comprovado, né? Então esse é o grande sentido dessa teoria. E juntamente dentro desse behaviorismo tiveram outras pessoas que participaram. Skinner foi uma dessas pessoas que criou um experimento com rato. Dentro de uma caixinha fechada, ele colocou um botão que ele queria que o rato acionasse esse botão. Então, como fazer com que o comportamento desse rato fizesse acionar aquele botão? Então ele pensou o quê? Que ele poderia, e fez isso, que ao apertar o botão, pingasse uma gota de água. E aí o que aconteceu? Esse rato, ele apertava sem querer o botão, e ele começou por diversas vezes a perceber, o próprio rato, que caía uma gota de água.
Então, a partir daquele momento, ele começou propositadamente a apertar o botão para ter a recompensa da água. Então, ele comprovou que quando a pessoa é estimulada a alguma coisa, se tem um estímulo, o resultado vai ser positivo. Então, é uma recompensa por aquela atitude. E aí, ao mesmo tempo, ele quis fazer o contrário. Como eu faço agora para ele parar de apertar o botão? E aí ele ligou uma corrente elétrica no botão e o rato, toda vez que apertasse o botão, ele tomava um choque. Então ele era punido por apertar o botão. Automaticamente, no começo ele ficou meio confuso, mas logo em seguida ele já entendeu que ele não deveria apertar. Ou seja, a ação dele ia causar um mal para ele mesmo. Então, aí ele comprovava a sua teoria. E dentro do behaviorismo, o comportamento, que as reações são importantes. E isso hoje em dia é muito bem, facilmente explicado no nosso dia a dia, né? Se nós temos nossos filhos, por exemplo, estimulamos ele a dar uma recompensa, a um passeio, a um doce, a um brinquedo, qualquer coisa por uma boa ação, automaticamente ele vai estar sempre repetindo essas boas ações e carregando esse ensinamento para ele futuramente. Ao contrário também, né, se a criança ela é punida por algo que ela fez de errado, a tendência é que ela não repita esse erro, né, essa falha. E isso é usado nas empresas. Se você faz o seu serviço corretamente, algumas empresas têm essa filosofia, né, essa questão de retribuir com um aumento de salário, uma possibilidade de mudança de cargo. Automaticamente, se você falta, atrasa e não cumpre as suas tarefas, você é descontado do seu salário, você não tem folgas e assim por diante. E como que isso é claramente eficaz e visualizado também na área médica e na nossa área de radiologia? Nós vamos interagir constantemente com pessoas, então nós vamos estar cercados de comportamentos e nós seremos responsáveis pela realização de um exame, né, de imagem, e nós vamos poder induzir ao comportamento de uma outra pessoa. E nós temos que ter cuidado para que não sejamos induzidos pelo comportamento dessas outras pessoas.